Sentado mesmo, vamos abrir nossa palavra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vou estar ministrando uma palavra que eu acho que é conhecida por todos que estão aqui nessa noite, né? 2 Reis, capítulo 5, que fala: Naamã é curado de lepra. Amém? A palavra do Senhor fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dara vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram da tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são porventuras Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já lhe apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Somente até aí. Quando eu leio esse texto, né? Quando nós lemos esse texto, né? Nós vemos aqui, nós se deparamos, né? Com um homem, né? Com um rei, né? Que por diversas vezes ali, né? Esteve na guerra e esteve, né? Por vitorioso, né? Então, assim, um homem que esteve de frente à batalha, né? E lutava, acontecia o que acontecia, mas aquele homem estava ali de pé, perante, né? Aqueles que ele tinha que mandar, aqueles que ele tinha que matar também, mas aquele homem firme ali diante daquele povo ali, né? E eu me deparo, né, com esse homem e eu começo a pensar, né? Imagina um rei, né?
um homem, um comandante que vai para a guerra, que se veste todo com aquelas roupas pesadas, né, que naquela época ali a cavalo, né, e lutava na espada, né, e matava. Mas quando chegava em casa, que ele ia fazer a sua higiene do seu corpo, né, que ele começava a tirar as roupas dele ali, que ele começava ali, né, porque quando nós machucamos uma ferida exposta na carne, que quando nós fazemos um curativo, que nós vamos limpar, é necessário que venha higienizar com soro até que aquele esparadrapo, aquele curativo ali saia, porque ele gruda. Então imagine esse homem com o corpo leproso, quando ele ia fazer a sua higiene, que ele começava a tirar a roupa dele ali, provavelmente quando ele arrancava ali aquela roupa, ali saía pedaços, né, daquela ferida que estava sobre o corpo daquele homem, né? E provavelmente ali aquele homem chorava, aquele homem se perguntava, né? E por dentro ele pensava, daqui a um tempo eu vou ter que me retirar daqui onde eu estou, porque naquela época a pessoa, quando ela tinha uma lepra, ela tinha uma cidade, um lugar separado que ele não podia conviver com as demais pessoas, né? Porque passava, né? As pessoas eram contaminadas, né? Naquele momento eu vejo o quanto Deus ele é fiel. Naquele momento, aquela menina poderia ter negociado a liberdade dela. Olha, vem cá, deixa eu te falar algo aqui. Lá na minha terra, tem um homem de Deus que aonde ele põe a mão, ele cura. A oração que ele levanta, as pessoas são curadas. Então vamos negociar aqui, vocês me libertam para me voltar para lá e eu dou o endereço de onde é que ele tem que ir. Mas não. Ela foi um vaso, um instrumento de Deus ali na vida daquele homem. Ela pegou tudo aquilo que ela tinha recebido de Deus, que ela tinha aprendido, e ela depositou ali. Quantas das vezes nós recebemos do Senhor, mas nós estamos cativos, às vezes lá no nosso serviço, calado, às vezes chega um amigo, chega outro, e ele fala, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E muitas das vezes o nosso eu fala assim, deixa ele resolver. Eu não vou colocar a mão sobre esse negócio aí não. Deixa ele lá. Não vou pagar um preço por ele não, porque depois que ele receber a bênção, ele não vai querer nada com Deus não. Quantas das vezes nós podemos chegar até a vida de uma pessoa e falar assim, olha, lá na minha igreja tem um culto lá nas quinta-feiras. Olha, lá na minha igreja tem culto aos domingos lá. Lá tem o pastor, tem a irmã, tem homens e mulheres de Deus que oram. E eu creio, se você for, se você receber uma oração, se você fizer uma campanha, você vai ser curado. O seu problema vai ser resolvido. Mas não, nós ficamos só para nós recebemos. Só para nós vamos nos enchendo. Nós transbordamos muitas das vezes para nós mesmos. Nós não queremos muitas das vezes guerrear a guerra com o nosso próximo. Muitas das vezes o Senhor nos tira da nossa casa, nos leva a um determinado lugar para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas ali. Muitas das vezes o Senhor nos leva a uma porta de emprego para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas ali. Mas não, nós ficamos lá caladinho, querendo só para nós. Aí nós chegamos aqui na igreja, né? Começa o louvor, Senhor, quero rasgar diante do Senhor. Senhor, eu me rasgo diante do Senhor. Senhor, eu me jogo na mirra ardente, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas você fica só aqui dentro. Nós não levamos lá para fora. Nós não usamos aquilo que o Senhor nos enche aqui dentro para ser bênção na vida de outras pessoas lá fora. Irmã, quem está lá no mundo não quer nada como você quer. O Senhor não nos traz nós aqui na quinta-feira, no domingo, no outros dias de culto, na tarde da bênção, no momento de oração, simplesmente para nós nos enchermos, não. Ele traz nós aqui para nós ouvirmos a palavra, para a gente alimentar da palavra, para que nós possamos lançar a palavra lá fora. Para que quando a gente encontra alguém doente, a gente possa falar, a gente possa dizer, olha, eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Quantas das vezes a gente não tiramos tempo para adorar o Senhor? Hoje é quinta-feira, hoje tem culto. Às vezes passamos 3, 4 horas diante da tela do celular, olhando coisas que não nos edificam.
Nós tiramos tempo, às vezes, para poder ficar 2, 3 horas falando com pessoas, conversas que não traz edificação para as nossas vidas. Mas nós não dobramos o nosso joelho. Senhor, me prepara, porque hoje tem o culto. Senhor, me prepara, que hoje eu vou ali para adorar o Senhor. Mediante a toda circunstância que está acontecendo na minha vida, eu vou ali adorar o Senhor, eu vou ali me derramar diante do Senhor. Eu não estou falando para você esquecer o seu problema, não. Porque todos nós temos problema, nós passamos por problemas. Mas nós tirarmos tempos para adorar o Senhor verdadeiramente. Adorar o Senhor no momento no qual nós estivermos aqui. Esquecer o que está lá fora. Mas adorar o Senhor para que nós possamos sair daqui e lançar uma palavra. Quantas vidas que chegam até nós, muitas vezes a gente não tem nem o que falar. Às vezes a palavra que é ministrada aqui no decorrer da semana, ela vai servir na sua vida para que você possa lançar sobre a vida de uma pessoa que está lá fora. Ontem eu estava lá em casa, era mais ou menos umas 2h30, no meu WhatsApp tocou e eu fui ver. E uma jovem senhora falando em tirar a vida dela, né? E não, me passaram o seu telefone, e eu estou desesperada, e eu vou acabar tirando a minha vida, né? E eu peguei o telefone, eu nem respondi, eu já peguei, eu já liguei logo para ela, sabe? Já comecei a falar, eu não dei tempo para ela falar, não, eu fui falando. Eu não queria saber o tamanho do problema dela, não, mas eu fui falando a palavra para ela. E quando foi hoje pela manhã, ela me mandou uma mensagem, falou: irmã, Deus abençoe a sua vida. Porque ontem eu estava a um passo de fazer uma besteira. E é por isso que esse aqui, ó, ela não pode ficar fechada lá do lado da nossa cama. Ou lá na estante da sala, não. A palavra do Senhor, ela fala que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Isso aqui, ela tem que ser um alimento diário em nossas vidas. Ela tem que ser de manhã, quando nós acordarmos, a primeira coisa, não o Instagram, não o WhatsApp, mas isso aqui, ó, que traz o alimento para o nosso dia. Quantas das vezes eu vi o testemunho do pastor aqui na frente falando, hoje acordei, era 5 da manhã, e eu fui ali para o meu canto ali, fui meditar na palavra do Senhor, e ao longo do dia foi acontecendo isso, e a palavra foi me alimentando ao longo do dia. É isso que o pastor nos ensina, é isso que nós aprendemos e passamos para frente. Aquela menina ali, ela aprendeu, mas quando pegaram ela e levaram ela ficou observando. E no momento certo ela lançou a palavra, no momento certo ela falou: se ele estivesse lá diante do meu Senhor, ele seria restaurado. Quantos de nós queremos uma restauração em nossas vidas, seja ela material, seja espiritual, seja ela em que área que for, nós queremos uma restauração, mas nós não tiramos tempo com o Senhor, nós não paramos e falamos: Senhor, eis-me aqui. Quantas das vezes eu não falo para vocês, é porque eu falei para vocês, todos nós temos problemas. Quantas das vezes eu entrei aqui, ó, e eu estava vivendo uma tempestade dentro de mim. Quantas lutas nós passamos, e muitas das vezes eu falei: hoje eu não vou não. Mas chegava no momento do culto, vinha aquela força, vinha aquela inspiração, mas é lá que eu vou buscar refúgio, é lá que eu vou ser alimentada. Quantas das vezes nós achamos que temos uma dor de cabeça para não vir para o culto, nós achamos que o dedinho do nosso pé está doendo o suficiente para que nós não possamos estar cultuando o Senhor. E aí passa o período do culto, quando a gente olha no relógio, 10 horas, mas parece que eu estava sentindo uma dor, porque na verdade aquela dor era simplesmente uma imaginação para que nós não possamos estar aqui cultuando o Senhor. Nós muitas das vezes nós damos desculpas para não irmos até uma vida que está precisando de ouvir uma palavra. Eu estou muito cansada, é lógico que todos trabalham, é lógico que todos têm família, têm a sua vida, cansa mesmo. Mas se nós formos deixar o cansaço tomar conta da nossa vida, nós não vamos lançar uma palavra sobre a vida de uma pessoa. E às vezes é naquele dia que a gente está assim, pensando assim: hoje o meu barco
vai ficar naufragando sozinha, porque eu não dou conta. E é naquele dia que chega alguém ali e fala, ei, eu preciso. E aí, se eu estiver alimentada aqui dentro da palavra, ó, independentemente da tempestade que eu estou vivendo, eu vou ter uma palavra para poder lançar. Eu me recordo quando eu tive a Ada, todos aqui sabem que depois de 20 dias eu fui diagnosticada de uma trombose. E eu me recordo que durante o tratamento eu ficava indo e voltando, fazendo acompanhamento. E eu me lembro que teve uma semana que eu fui fazer o acompanhamento e me veio uma palavra muito forte ao meu coração. E a palavra é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. E eu fiquei com essa palavra, eu até compartilhei ela na época com a irmã Dora. E essa palavra, ela ficou no meu coração. E eu lembro que eu cheguei uma tarde para ir fazer o exame. Chegando lá, eu fiz o exame e deu uma alteração no exame. E a médica falou: Valéria, você vai para casa, você vai tomar essa medicação mais essa medicação. Amanhã você vai voltar. Se não tiver mudança, eu vou te internar novamente. E eu fui para casa e eu fiquei pensando naquilo. Gente, eu não quero internar, eu tenho uma neném de poucos meses, né? Um mês, na verdade, e eu fiquei com aquilo, né? E eu voltei no outro dia para fazer um exame. Quando eu voltei, eu me deparei com a recepção do hospital vazia, e eu cheguei e falei: não, eu vim fazer esse exame aqui, eu estou fazendo acompanhamento. E a recepcionista me falou assim: o SUS não vai atender mais aqui. Eu falei: mas e aí, como que eu vou fazer? Ela falou assim: eu não sei o que você vai fazer, mas aqui você não tem mais acompanhamento. E aquela palavra veio muito forte ao meu coração. E eu cheguei, entrei no carro, o Maurício falou: e aí? Eu falei: não tem mais acompanhamento aqui. Ele: mas e aí, o que vai acontecer? Eu falei: não sei. E eu fui embora para casa. E 2 dias depois, o pastor Ailton mandou uma mensagem para o Maurício e falou: Maurício, eu vou lá fazer uma visita para vocês. E ele foi, e nós conversamos, e depois ele levantou um clamor, e eu me lembro da palavra que ele trouxe ao meu coração ali naquele momento, e ele falou assim: mas Valéria, aonde a mão do Senhor entra e opera, não é necessário a ajuda da medicina. E aquela palavra foi uma confirmação da palavra que o Senhor tinha me dado no decorrer da semana. E eu entendi, quando o Senhor falava comigo assim: Valéria, se eu não cuidar da sua saúde, em vão vai ser você ir ao médico. E eu agarrei aquela palavra. E o pastor Ailton levantou um clamor, e eu me senti aliviada. Eu tive paz no meu coração. Daquele dia em diante, sempre quando eu vou ao médico, sempre tem uma alteração, sempre tem uma coisa ou outra. E o último diagnóstico que eu tive do médico é que eu não vai ser necessário passar pelo cateterismo e nem colocar os stents. Vai ser necessário fazer a limpeza das veias, mas não será necessário colocar os stents que teria que ser colocado. E quando o médico me falou isso, aquela palavra que o pastor me deu ali, ela ardeu no meu coração. Porque eu sei que foi a mão do Senhor que entrou e operou naquele momento ali. Porque Ele lançou uma palavra sobre a minha vida. Eu estava cativa ali na mão dos médicos, sem saber o que fazer, para onde correr e para onde ir. Eu tenho que passar por uma cirurgia para fazer a limpeza das veias. Mas o pior, eu sei que a mão do Senhor entrou e operou, assim como foi a palavra que o pastor me deu ali naquela noite. E eu creio que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando da minha saúde até o momento que sair essa cirurgia. E voltando para a palavra aqui, quando nós lemos aqui, né, que quando Naamã chegou diante daquele homem, ele recebeu uma palavra, né, vai e mergulha 7 vezes e você vai sair limpo. E aquele homem saiu ali murmurando, reclamando. Quantas das vezes nós recebemos uma palavra aqui dentro da igreja, nas nossas vidas, quantas vezes um profeta chega e fala: faz uma campanha de 7 dias, tira 3 madrugadas, ora 3 dias, ora 7 dias, e a gente sai e fala assim: é mais do que eu já orei.
Ai, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, ainda vou ter que orar mais 7 dias. E a mesma coisa ele fez, quando ele recebeu aquela palavra, ele saiu reclamando ali, né? Quantos rios limpos que tem lá na minha redondeza, aí eu tenho que vir mergulhar justamente nesse aqui, né? E quando a palavra fala, né, ele vai mergulhando, e eu creio que cada mergulho que ele dá ali, ele levanta reclamando, ele levanta se olhando no corpo dele, mas não está acontecendo nada. Quantas campanhas a gente levanta em nossas vidas, a gente faz, né, derrubando 7 quinta-feira, derrubando as muralhas, 7 quinta-feira de receber poder de Deus, e aí as quinta-feira vai passando e nada vai acontecendo, e a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Ah, mas eu estou fazendo a campanha, nada está acontecendo na minha vida. Ah, ou eu já estou na terceira quinta-feira e nada acontece na minha vida. Ah, eu já fiz campanha derrubando muralha, eu já fiz campanha disso e nada aconteceu. Será que realmente você deu os 7 mergulhos que é necessário dar? Talvez você está se perguntando aí essa noite, nossa, quantas campanhas eu já fiz, quantas orações eu já fiz, quantas palavras eu já recebi, quantos profetas já colocaram a mão em mim e falou que as coisas iam acontecer, mas que continua do mesmo jeito. Será que o 7 mergulho já foi dado? Sabe, aquele mergulho de se humilhar diante do Senhor, de se rasgar diante do Senhor, como foi cantado aqui nessa noite. Será que realmente eu estou me rasgando diante do Senhor, para que o Senhor venha ser em primeiro lugar na minha vida? Buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas? Ou será que eu estou buscando o Senhor só porque eu preciso de uma bênção? Só porque eu preciso de uma porta aberta? Só porque eu preciso de uma mudança de cargo no meu serviço? Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, seja o que for, você sabe do que é necessário. Você precisa da conversão de um filho, de um familiar. A palavra do Senhor não manda buscar o Senhor para que eu venha conseguir as bênçãos, mas ela vem buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor é adorar o Senhor, indiferente se Ele vai fazer ou não na minha vida, porque Ele é Senhor. Quantas das vezes eu busquei e eu não vi resposta, mas eu sei que Ele continua sendo Senhor na minha vida. O ano passado, nessa época, nós estávamos em desespero. Foi até que nós mudamos, nós somos ali, ficamos ali 9 meses ali. Nós perdemos, mas o principal, o Senhor não deixou que nós afastássemos do caminho dEle. Ele restaurou o espiritual, que é o mais importante em nossas vidas. Os bens materiais nós perdemos, sim, nós perdemos. Mas nós não perdemos a comunhão com o Senhor. Nós não perdemos a presença do Senhor em nossas vidas. E quando Ele falou, vai voltar. Nós voltamos. Mas nós voltamos restaurados pelo Senhor. O Senhor restaurou por completo. De outra oportunidade, eu creio que o Senhor vai estar se cumprindo, terminando de se cumprir aquilo que Ele nos prometeu, e eu vou dar o testemunho. Eu me lembro muito dos momentos ali de luta, ali eu me lembro da Senira dar o testemunho dela aqui na frente, e aí eu ia me lembrando, nos momentos eu ia me lembrando, a irmã fulana, a outra, ia dando testemunho, e é isso que nos edifica, é isso que nos fortalece. Às vezes nós recebemos e ficamos para nós mesmos. E quando nós abrimos a boca, serve para edificar a vida de outra pessoa. Serve para edificar a vida do irmão que está aí no banco, precisando de ouvir uma palavra. Porque às vezes a gente vê o irmão entra, sorri, cumprimenta. Mas só ele sabe da luta que ele está enfrentando. Só ele sabe que ele precisa de mergulhar ali. Ele já mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E nada da bênção chegar. E a irmã mergulhou ali, foi 1 vez, foi 2, foi 3. Eu quero te perguntar nessa noite, quantos mergulhos falta para você dar? Talvez está faltando 1, e você está olhando para o tamanho da luta e falando, está difícil. Talvez falta 2, e aí você está olhando e fala, não, eu vou parar, eu não vou continuar não. Mas o Senhor fala assim, continua.
que independente da quantidade do mergulho que ainda você precisa de dar, eu estou contigo. E no último mergulho, quando você levantar, você vai ver que tudo aquilo que você colocou diante de mim vai estar diante de você. Quantas vezes em nossas vidas nós paramos e olhamos a situação e falamos, não, eu não vou continuar mais. Aí vem, alguém manda uma mensagem, alguém liga, alguém fala, irmão, eu vou passar aí para a gente ir para o culto hoje. E aí a gente vê, opa, Deus está me enxergando aqui, Deus está me vendo aqui. Eu não sei quantos mergulhos você precisa de dar ainda, mas o Senhor fala para você, continue, não pare, porque aquilo que você precisa, eu já ouvi e eu sei o que é. E no momento certo, o Senhor trará sobre a sua vida, o Senhor trará sobre a sua família, o Senhor trará, às vezes é algo tão pessoal seu, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está vendo, o Senhor está olhando. Porque às vezes a gente olha para nossas limitações e fala, eu não consigo mais, não vou fazer mais. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Quando nós olhamos para a nossa limitação e fala, eu não consigo mais, o Senhor fala, então agora deixa que eu vou continuar. Deixa que eu vou fazer agora. Então que nessa noite você possa parar e pensar, sabe? Quais são os mergulhos que você ainda tem que dar sobre a sua vida? Aonde o Senhor tem colocado você? Quem você tem sido lá? Nas vidas de quem que você tem que falar, olha, o Senhor faz. Eu sirvo um Deus que faz. E às vezes você pode olhar e falar assim, irmão, mas ele está vendo a luta que eu estou passando, como que eu vou falar? Mas fale, porque ele vai ver que quem está te sustentando, quem está te fortalecendo é o Senhor. Porque quantas das vezes a gente se depara com pessoas falando, eu não vou mais continuar, eu não vou mais ir para a igreja, eu não vou mais buscar a Deus. E nós chegamos lá, fazemos uma oração, damos uma palavra da parte do Senhor, lemos, cantando um louvor ali, e a pessoa levanta, e aí você está ali no banco, ali, de repente você olha e você vê a pessoa entrando. Isso traz uma alegria ao nosso coração, porque a gente sabe que o Senhor nos usa, que o Senhor nos fortalece. Então não deixa de dar os mergulhos finais na sua vida e não aonde você tem que dar, porque o Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor, Ele vai trazer sobre a sua vida. Independentemente da circunstância que você está olhando hoje, falando, não tem jeito. Para você não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Amém?